Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui para a primeira aula desse novo trimestre. Hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre filosofia política. Eu sei que talvez aí já ficou assim, vai falar de política? Sim, vamos falar sobre filosofia política. Isso faz parte da nossa vida, não só na hora de votar, não só na hora de escolher os nossos representantes políticos, mas diz respeito às nossas escolhas em geral, diz respeito à nossa vida como um todo, e principalmente quando se pensa o coletivo. Então nós vamos hoje ver algumas questões da filosofia política. Então, se você parar para pensar aí, estudante, na sua casa, quais são as suas noções sobre política? O que você pensa sobre política? Será que você parou para pensar já nisso? Olha, segundo ano do ensino médio, você deve ter aí seus 15, 16, 17 anos, talvez um pouco mais. E aí, o que é a política? Então, são alguns questionamentos que vão nortear a nossa aula de hoje, ok? Desde já, pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha, enfim, sua caneta, e vamos anotar as dúvidas, anotar os pontos importantes dessa aula e com certeza nós vamos sair daqui muito enriquecidos com esse conteúdo. Então hoje nós vamos demonstrar os aspectos gerais da reflexão política e destacar conceitos pertinentes à filosofia política. E aí, já se ligou no que vai acontecer aqui? Talvez você está assim, política. Mas eu vou mostrar um jeito legal da gente encarar esse desafio que é da vida de todo mundo e que se todos nós nos interessarmos, com certeza teremos melhores resultados. Na última aula nós vimos a retomada desses conteúdos, né? A ética cristã, o humanismo, o existencialismo, a ética Ubuntu e a bioética. Então foi exatamente esse conteúdo que nós vimos na última aula. Lembre-se, estudante, terminou essa aula, vai lá no Classroom e responde as perguntinhas que estiverem lá. A partir desse momento você garante a sua presença e com certeza isso vai fazer com que você se enriqueça por conta dessas questões, que vai fazer você refletir um pouquinho sobre a aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Filosofia política nasce do conceito grego polis, cidade-estado grega antiga. Se você lembrar aí, você já estudou isso, né? Já estudou em história, já deve ter visto em filosofia, talvez em sociologia. Você já viu isso em algum lugar. A cidade-estado grega era uma cidade autônoma. E justamente o que tornava essa cidade autônoma? Era a reflexão política. E uma política bem diferente daquilo que se praticava antes. Então o conceito política não inaugura a política de fato. O ser humano é um ser político, segundo Aristóteles. Então, o que os gregos fizeram foi consolidar o pensamento político. Consolidar, ou seja, firmar aquele pensamento, né, e fazer reflexões sobre a melhor forma de governar. Então, a arte de governar, de gerir o destino da cidade, é disso que nós vamos falar, né? E é disso que fala o termo política. Quais são as principais questões desse tema? Instituições políticas e sociedade. Ou seja, a sociedade ela precisa ser organizada de algum jeito. Seja aquela cidade-estado grega antiga ou até mesmo a sua cidade. O nosso estado, o nosso país, o mundo inteiro, como se organiza? Qual é a melhor forma de organização para a vida humana? E como os seres humanos devem se organizar nesse percurso? Então a filosofia política vai se dedicar a essas questões. Então nós vamos verificar questões da origem, natureza e significação do poder. Poder? Sim, mas não é um superpoder, por exemplo, do Superman. Não, o que nós vamos ver aqui é o poder que cada um tem de exercer influência, realizar coisas que são da sua vontade. E principalmente, até que ponto isso é benéfico, até que ponto isso talvez não seja tão legal, e nós vamos refletir sobre essas questões. Então, o primeiro conceito importante para a gente verificar aqui é justamente essa relação que existe do ser humano com o poder. E aí nós precisamos entender o que é poder. Então, eu trago aqui uma reflexão que diz que poder é a capacidade de agir ou produzir efeitos desejados. Então, quando, por exemplo, você quer algo, né, você quer comprar um doce, né? Vai lá comprar um doce, o que você precisa? Geralmente você precisa de dinheiro. O dinheiro é algo que te possibilita conseguir
esse doce? Quando você consegue o doce, você tem poder para conseguir esse doce. Mas algo te permitiu que isso acontecesse. O que foi que eu falei? O dinheiro. Então, o dinheiro é a força que você utilizou para conseguir o poder de ter o doce que você tanto queria. E isso é um exemplo. E quais são os outros tantos exemplos na nossa vida que a gente pode usar nesse momento? Então, vamos começar a pensar sobre essa perspectiva. Então, aqui vai uma pergunta para você, estudante. Como relacionar poder e força na filosofia política? Então, para pensar aí nesse exemplo que eu dei, nessa explicação anterior, e daqui a pouquinho a gente volta para responder essa questão. Lembrando, a pergunta que você responder aí no seu caderno, as questões que você colocar aí, elas vão ser norteadoras para aquilo que nós vamos ver daqui para frente. Então, alguns minutinhos para você responder essa questão. Voltando aqui, estudante. Então, ó, o que eu coloquei aqui
é um norteador, ou seja, é uma forma de responder essa questão. Então você verifica aí se tem a essência na sua resposta, o que eu colocar aqui do que você colocou aí, e aí a gente vai chegar a um denominador comum, né? Vamos dizer assim. Então, não se preocupe se você escreveu algumas palavras que não são as mesmas, tá? Não precisa adaptar, né, igualzinho o que eu escrevi aqui, mas use isso como base para a sua escrita. A filosofia política dedica-se ao estudo das relações de poder, em que se evidencia que a força é um instrumento que leva ao poder. Ou seja, então a força possibilita o poder. Em geral, a gente entende força somente como a força bruta, né? Dar uma pancada ou alguma coisa do gênero. Mas não, força é tudo aquilo que me permite alcançar um objetivo, né? Como eu disse no exemplo anterior. Então vamos aqui estudar aonde é exercido esse poder, ou seja, como esse poder é exercido na sociedade. E por isso nós vamos verificar as formas de legitimidade do poder político. E o que é legitimidade? Por exemplo, o que é legítimo? Quando você se pergunta sobre o que é legítimo, já parou para pensar, por exemplo, nas suas roupas? Não tem aquela roupa que é chamada de marca e aquela que é uma falsificação ou é uma marca diferente ali que talvez não seja tão grande, importante? Então, quando a gente fala que é legítimo, quer dizer que isso tem um reconhecimento por parte de quem compra, por parte de quem está usando. A legitimidade na política é justamente o que as pessoas reconhecem como legítimo, ou seja, não, isso deveria estar aí mesmo e nós damos o aval para que isso esteja aí. Então é aquilo que garante o consentimento dos governados. Talvez não o consentimento enquanto aceitação geral de todas as ações, mas que se entende que é esse o modelo de governo que deve ser adotado. Por isso, o caráter principal é a determinação do governo, ou seja, qual é a essência dessa legitimidade vai descrever que tipo de governo praticamente nós vamos ter. Ou seja, o tipo de legitimidade vai permitir que a gente entenda como esse governo é, ou pelo menos como ele deveria ser, ok? Então a legitimidade é o que a população entende como o principal para esse governo. Uma das formas de legitimidade são os estados teocráticos. Theos, Deus, cracia, governo. Então, um governo que se norteia pela noção de Deus. Por isso, a noção divina é tão importante. O governante está no poder por vontade divina. Ou seja, é a vontade de um Deus ou de deuses, ou o próprio governante acaba se associando à noção de uma divindade para estar no governo. E as pessoas olham para isso e entendem, olha, ele é o representante divino e por isso que ele está no poder e por isso que ele deveria estar no poder. Ou quem deveria estar no poder deve ser sempre alguém enviado por Deus. Por isso que, por exemplo, uma representação ali dos egípcios, né, que tem também essa característica. E você pode pensar aí em outros tantos estados que já existiram e até que existem. Por exemplo, o Estado do Vaticano é um Estado teocrático. Muitos não sabem, mas é um Estado perante, né, os outros governos dos outros países. E lá quem governa é justamente o Papa, que é um representante divino para os católicos. Então, naquele sistema de governo ali, quem governa é alguém enviado por Deus. Uma outra questão importante, uma outra forma de legitimidade são as monarquias hereditárias e por isso a figura ali, né, da coroa, e justamente a coroa é que nos possibilita entender todo o que vem por trás disso. Por que a coroa é transmitida de um para o outro? Aquilo é representação da hereditariedade, ou seja, hereditário é aquilo que vem dos seus antepassados. Como a gente diz no comum, passado de pai para filho. Por isso que a herança sanguínea é o mais determinante para esse governo. Ou seja, quem tem o sangue real é que vai governar. E a tradição mantém o poder nessas monarquias. Ou seja, aquilo que eu acredito que tradicionalmente deve estar na frente do governo, ou seja, uma família, ou um sangue, ou alguma questão nesse sentido. Por isso as monarquias hereditárias, elas têm esse caráter de transmissão do poder sempre de uma geração a outra. Chegamos então também às aristocracias, né, que são
grupos de pessoas que têm características semelhantes e essas características são entendidas como aquelas que devem governar. Então, eles são sempre os melhores, né? E existem vários tipos de aristocracias. Alguns lugares, a aristocracia, elas são os melhores porque eles têm mais dinheiro, são os melhores porque eles têm mais sabedoria, como a gente viu em Atenas, né, no período antigo, né? Então, quem estava no poder eram lá as pessoas que eram reconhecidas como os grandes sábios. Então, por isso que a aristocracia tem esse caráter de grupo, em que o grupo governa, o grupo toma as decisões, mas sempre conforme essa característica principal. Em última instância, a forma que nós talvez mais conheçamos nesse momento é a democracia, o governo do povo. Por isso que a democracia, ela fala de representatividade, ou seja, a população escolhe os seus próprios representantes para tomar decisões. E o grande potencial da democracia é justamente essa declaração de representação. Existe a democracia direta, que é quando as pessoas decidem diretamente cada item a ser, né, solucionado ali naquela comunidade, e a indireta, que é quando você escolhe o representante e coloca ele no poder para ele representar as suas ideias. Então, depois que nós vimos essas formas de legitimidade, vamos aqui então a uma questão para a gente aprofundar esses conceitos. Exemplifique uma das formas de legitimidade do poder político. Então aí, estudante, você tem alguns minutos para refletir sobre essa questão. Dentro de pouco nós voltamos.
Olá, estudante! Voltamos aqui para a resposta daquela pergunta que está ali no slide. Então, vamos ver a possível resposta. O Estado do Vaticano pode ser entendido como uma teocracia, em que a vontade divina determina o governante. Então, se você se recordar, eu falei desse exemplo na aula. Então, verifica quais são os exemplos que você pode dar para essas formas de legitimidade. Não necessariamente precisaria ser aquela que eu dei. Pode ser outra e pode ser de outra forma de legitimidade. Observando então, vamos ver um pouco mais sobre democracia, que é justamente o modelo mais usado, nesse momento. Nós temos ainda outras formas de legitimidade do poder, mas a democracia, inclusive aqui no nosso país, é a principal forma de legitimar os governos atualmente. Ela funciona por conflito e, vejam, não é o conflito armado, é o conflito de ideias. Pessoas que divergem umas das outras. E isso é algo muito importante para a democracia. Então devemos perceber que a existência de ideias opostas, às vezes, ela é muito boa, justamente para chegarmos a denominadores melhores. A abertura, ou seja, nós devemos ter acesso a todas as informações do governo, as informações que são necessárias das decisões que estão sendo tomadas, porque justamente os governantes na democracia são representantes. E por fim, a rotatividade, que é justamente a alternância de poder, e por isso que, por exemplo, no país, um prefeito, por exemplo, só pode ser reeleito uma vez, então ele pode ter 2 mandatos em sequência. Isso fala da rotatividade, ou seja, da mudança, da alternância do poder na democracia. Alguns temas são bem importantes na filosofia política. Direito natural, ou seja, será que na natureza humana nós já temos uma lei que prescreveria a nossa vida? Será que de fato existe uma lei natural desde que nascemos ou até mesmo anteriormente ao nosso nascimento que diz como devemos agir ou não? Então isso é um tema muito importante. Então já vemos aqui que o direito está presente na reflexão da filosofia política. Uma outra questão, por exemplo, é o direito positivo, o direito criado pelo ser humano. Então, será que existe predominância de um e do outro? Será que existe o direito natural? Ou será que o direito positivo é a única coisa que existe? O direito positivo é quando nós colocamos as nossas ideias numa determinada sociedade e estipulamos isso é errado, isso deve ser punido caso seja corrompido. Então, o que é de fato verdadeiro ou que existe primordialmente em relação ao outro? Será que o direito positivo, por exemplo, é uma consequência do direito natural? Ou será que o direito natural nem existe e só existe o direito positivo? São questões importantes da filosofia política. Então, parando para pensar aqui, liberdade nós já vimos nas aulas de ética, não foi? Mas isso também tem a ver com filosofia política, afinal de contas. Quem é esse ser livre? É um ser que vive numa comunidade? É um ser que vive entre outros? E ele é livre, de fato? Até onde vai essa liberdade? Ou seja, até onde vai a atuação dessa forma de expressão da vida do ser humano? Então, por isso, nós devemos nos perguntar se existe de fato essa liberdade. Será que eu posso fazer qualquer coisa? Ou será que a liberdade é fazer qualquer coisa? E aí nós falamos de liberdade positiva e negativa, ou seja, quando eu ajo de uma determinada forma, será que eu tenho essa potência toda? Ou será que não? Eu devo me enquadrar em determinados aspectos e essa liberdade ela é conduzida de alguma forma. Então, como que a gente vai entender a liberdade? Então, parando para pensar de forma geral, o que é a liberdade? Como ela se envolve? E isso vai influenciar a ética e a política. Os direitos humanos, hoje tão polemizado, tão mal interpretado. Então, como os direitos humanos aparecem na nossa história e o que eles de fato propõem? Os direitos humanos, então, visam assegurar a vida humana em toda a sua extensão, ou seja, os direitos humanos são para todos e devemos assegurar a vida de qualquer pessoa. Não existe acepção de pessoas, não existe diferença de pessoas para os direitos humanos, ou seja, toda a vida é importante. E isso não vem de hoje. Já temos séculos dessa construção que chega até os dias de hoje com a promulgação dos direitos humanos. Mais uma pergunta aqui, para você parar um pouquinho e refletir sobre essas questões da filosofia política.
quais são as principais características da democracia. Então, você terá aí alguns minutos para refletir sobre a democracia. Daqui a pouco voltamos. Voltando aqui, estudante, vamos ver uma possibilidade de resposta a essa pergunta. A democracia depende de abertura para ter participação, conflito para chegar às melhores conclusões e rotatividade que consiste na alternância do poder. Então, essas características são aquelas fundamentais para a existência real da democracia. Muitas coisas acontecem numa democracia e muitas vezes o que acontece são distorções da democracia. Ou seja, muitas vezes a democracia está indo muito bem, mas de repente acontecem coisas que fazem com que saia dos trilhos, ou seja, ela perca
a rotatividade, ela perca o conflito, ela perca as suas características e, consequentemente, nós temos aqui outras formas que parecem ser democráticas e, no fundo, elas não são, como, por exemplo, os regimes totalitários, né? Onde nós vemos a interferência direta do Estado sobre a vida privada. Isso nós vimos claramente, por exemplo, no nazismo, né? E lá nós vimos o exagero dessa condução da vida das pessoas e a invasão do privado. E existem outras tantas formas de totalitarismo por aí, mas sempre existe uma noção, uma ideologia de fundo que governa essas ações governamentais. Uma politização unilateral da população, ou seja, todos são conduzidos, educados ou até mesmo, de certa forma, adestrados a seguir uma única visão. Ou seja, aquele princípio do conflito desaparece aqui, porque só existe uma forma de ser. E caso isso não aconteça, nós vimos as grandes atrocidades que aconteceram por não respeitar, por exemplo, a democracia. A concentração da propaganda, ou seja, nós temos ali uma propaganda muito forte justamente para alcançar esse objetivo, de fazer a população ser de um único jeito. Os regimes autoritários, então, eles têm uma diferença. Eles não têm exatamente uma ideologia por trás. Se usa muita força, assim como nos regimes totalitários, né? A força bélica, a força do exército e outras tantas formas, como, por exemplo, a polícia investigativa, está presente nos dois. Mas aqui nós não temos a ideologia de base e uma despolitização da população. Enquanto no governo totalitário eu faço com que a população tenha uma mesma forma de ver, no governo autoritário, eu faço com que as pessoas não pensem sobre política. A filosofia política, por exemplo, em muitos governos autoritários, não é possível. Por quê? Porque a filosofia justamente leva à reflexão. Então, no governo autoritário, a primeira coisa que se faz é retirar essa condição das pessoas refletirem sobre política. Deixa a política para algumas pessoas. Principalmente quando se assume, por exemplo, uma forma, por exemplo, como um regime militar, como nós vimos no Brasil. E por isso é organizado militarmente, geralmente. Filosofia política, então, envolve muitas dessas questões que nós podemos ver, né? Guerra, justiça social, emprego, a fome, são problemas que a filosofia política vai abordar e ela vai tentar trazer reflexões que nos ajudem a solucionar esses problemas, esses desafios. Então, como somos governados? Política se discute? Você já deve ter ouvido aí na sua casa, né? Ou em algum lugar, né? Política não se discute, assim como futebol e religião. Pelo contrário, na filosofia política nós vamos discutir. E discutir de uma forma que nós entendamos primeiro quais são os seus conceitos base e possamos daqui para frente refletir a partir de cada um de nós mesmos, né? Você aí, eu aqui e tantas outras pessoas. E quais são os mecanismos que influenciam a vida cotidiana? Ou seja, se eu tenho um modo de governar, isso vai influenciar o modo com que se vive. Mais uma pergunta aqui, justamente para afirmar esses conteúdos aí para você, para que você tenha bastante precisão na hora de responder a qualquer questão política. Quais são os impactos da política na vida cotidiana? Então você vai ter aí alguns minutos justamente para refletir sobre essas questões que vimos até aqui. Daqui a pouquinho voltamos.
Voltando aqui, estudante. E aí, o que você escreveu no seu caderno? Vamos verificar uma possível resposta? A política está em vários âmbitos da vida, desde a rua em que pisamos até a escola que estudamos. As escolhas que fazemos implicam o modo de vida que a população consegue ter. Ou seja, tudo aquilo que você decide, tudo aquilo que envolve a coletividade, tudo aquilo que te direciona, tem a influência da política. Então, se te influencia, é importante que você reflita sobre essas questões. Então, hoje nessa aula, o que nós vimos? Né? A origem do conceito política, falando da polis, né, da cidade-estado, principais questões da filosofia política, como, por exemplo, a liberdade, a legitimidade do poder político, como a democracia, como, por exemplo, a teocracia, e alguns temas importantes que nós vamos abordar. Então, caro estudante, minha gratidão a você por ter me ouvido até esse momento. Lembre-se de entrar no Classroom agora, responder as questões que estão lá para garantir a sua presença. Nos vemos numa outra oportunidade e eu desejo a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha um forte abraço e fiquem bem. Se cuidem e estudem filosofia.